Ó, de início aí tá tudo bem, ele vem, encosta o carro ali, como se nada tivesse acontecendo, bem de boa, bem tranquilo. Vai lá, ó, agora, volta aí um pouquinho para que você veja o momento certo. Aí, ó, pode observar que nesse local aqui e também nesse outro aqui acontece algum tipo de imagem ali que supostamente parece sim ser um tiro, né? Ninguém sabe o que é. Solta de novo. Ó, dos dois lados, tá vendo? De um lado e do outro. A gente sabe que muitas das vezes isso pode acontecer, de repente até com alguma arma silenciosa, ele de fato até nem escutou. Só que tem outro fato que chama a atenção também, é nessa parte quando ele desce do carro aqui, ó, repara bem. Quando ele desce do carro, ele dá tipo como se fosse uma conferida para essa câmera que tá filmando ele. E outro detalhe também é essa câmera como se estivesse se tremendo. Ah, muitos vão dizer que é por causa do vento, que não sei o que, aquela coisa toda, beleza. Mas por quê? Se você reparar bem direitinho aqui, você vai perceber que ele dá sim uma leve... olha, repara. Uma leve olhada como fosse para a câmera. Quem mais está muito ruim não tem como ver bem direitinho. Por isso que supostamente ele olha para a câmera como se fosse para conferir que está dando tudo certo. E aí, depois ele some. Olá pessoal, muitas pessoas estão comentando sobre essa questão do que aconteceu de fato com o Daniel Mastral e vejo algumas pessoas também a comentar que ele pode ter forjado tudo isso, fez uma grana aí, tanto no YouTube com seus livros vendidos, e agora ele forjou sua própria morte e foi embora para outro país, ou seja, lá para onde quer que ele tenha ido. Eu sinceramente, na minha opinião, eu não consigo dizer que ele fez ou que não fez isso. São coisas que só a perícia, a polícia ali pode de fato talvez desvendar o que aconteceu aí, porque se tem outra coisa que deixa também muitas pessoas encucadas aí, é a questão do velório, que foi tudo fechado, inclusive foi só para aquelas pessoas ali próxima dele, ninguém podia entrar, caixão lacrado, e pareceu cena de filme, né? Aqueles filmes de ficção ali, quando eles querem tipo tirar uma pessoa de um lugar, colocar no outro, forjar a morte daquela pessoa, como por exemplo, tem uma série aí chamada Senhor dos Céus, série muito boa aí, é uma série de tráfico, essas coisas, e já forjaram a morte de um chefão lá, eu acho que umas 3 vezes já, inclusive a última que aconteceu, fizeram exatamente isso aí que aconteceu aí, né, nesse caso do Mastral aí, que foi, ele colocaram dentro do caixão, só pra família, e supostamente enterraram ele. Quando foi na temporada seguinte, ele do nada saiu de dentro do caixão, forjaram aquela coisa toda, ele voltou como mais forte ainda, aquela coisa toda. Então eu não consigo entender como Daniel Mastral tenha tanto fã, tantas pessoas que gostavam dele, do que ele falava, essas coisas, e do nada ele vai lá e fecha o velório ali, entendeu? Se fecha caixão, fecha tudo, não coloca nenhuma imagem, não tem imagem nenhuma mostrando ele de fato morto dentro de um caixão, imagem dele jogado aí dentro do mato aí, essas coisas. Você vê que nessa questão do avião que caiu há dias atrás aí, exporam aí o avião todo estourado, meio mundo de pessoa lá, aquela coisa toda, entendeu? Se tem imagens fortes, tem também. Só que Daniel Mastral fizeram uma mágica ali e ninguém consegue encontrar nada. Então é super. Na realidade ali é muito suposto é complicado isso que aconteceu com ele aí na realidade. A gente não pode dizer que aconteceu isso ou que aconteceu aquilo, porque da outra vez que a gente tentou explanar as coisas bem bacaninha aqui, o que aconteceu a gente perdeu. Esse é o segundo canal que a gente perde, esse aqui é o terceiro que a gente tá abrindo. Acredito que por falar de fato a verdade ali, né, e os grandão ali não aceitar, vamos dizer assim, né, e enfim, não vou falar muita coisa aqui não, para evitar talvez perder até esse mesmo aqui. Então eu quero mostrar para vocês aqui 3 áudios na realidade, né, supostamente o Daniel Mastral
Ele tem 2 áudios aqui, onde ele comunica que de fato está sendo ameaçado, que já recebeu até telefonema, essas coisas todas. E eu deixo a critério de vocês aí, para que vocês digam o que é que vocês acham. Será que de fato ele estava mesmo recebendo ameaças ali? Ou o que aconteceu com o Mastral, de repente, o que pode de fato ter acontecido, ele já estava criando um álibi ali para tudo isso que aconteceu domingo retrasado, se não me falha a memória, né? Então escutem o áudio aí e depois vocês me contam nos comentários aí o que é que vocês acham. Sim, agora eu voltei a ser ameaçado, né? No começo, quando lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existem pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok, tive até um momento de perseguição até o livro, tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, sim. Né? Então, eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Só saída. Então, aí, para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita. Para chegar nesse patamar, você tem que fazer um ritual. É obrigado a fazer um tipo de ritual que eu nunca tinha feito, né? Eu só ouvia falar. Então, eles preparam muito a sua mente para isso. E esse ritual consistia em fazer um sacrifício humano, né? De uma criança, né? E assim, eu não consigo fazer mal nem para um gato. Como é que eu vou executar uma criança inocente, né? Eu não posso fazer isso, né? Tá, só para eu entender, tu fez um acerto com os caras? Assim, eu nunca vou contar, claro, né? Nem o processo ritual, nem onde eles se encontram. Agora, na plataforma fechada, eu falo mais, né? E agora eu tô sendo ameaçado de novo. Mas então, aí que Deus, tá. proteção de Deus. Os caras te falam, você não pode sair, Daniel. Aí você sai. E aí? Aí ficam te ameaçando. Ameaça. Mas ameaça de quê? Ele falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. Ele falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. Ele falou, se você não calar sua boca, a gente te silencia. Uma vez eu atendi o telefone sem querer, eu procuro atender só quem eu tenho cadastrado, que eu conheço. Quem eu não conheço, não atendo, né? Mas atendi sem querer, no impulso, assim, caiu a ligação, atendi de novo. Uma pessoa do outro lado disse, não sei se é verdade ou não, pode ser um pessoal qualquer, um plágio, não posso fazer uma afirmação, pertence a Deus, isso e pronto, né? Mas falou algumas palavras para mim, me ameaçaram, se você não se calar, a gente silencia você, e você vai perder todos os processos, né? Não é processo, enfim, e muita coisa tem desenrolado nisso, mas eu confio em Deus, Deus é meu justo juiz. Eu desliguei o telefone, abençoei a pessoa, olha, você não conhece o amor é mais poderoso, o amor vence, ele é o justo juiz, ele está do meu lado, tá? Então, você pode ter ilusão de vitória por um momento, mas a certeza é quando chegar o dia da ira, não tem como se esconder. Quando chegar o dia da ira, não tem como se esconder. Nesse outro áudio aqui, agora vocês vão ouvir também o Caio Fábio, né, que segundo ele aconselhou também o Mastral a parar dessas coisas de ficar indo para televisão, para o YouTube, para esses podcasts e ficar falando essas coisas que ele estava falando, principalmente logo depois de tudo que aconteceu com a família dele. Repare só, escute bem o que é que Caio Fábio fala a respeito de Mastral. Eu não sei como é que o Daniel Mastral vive. Eu não sei o que ele faz. Aliás, os conselhos que eu dei a ele desobedeceu quase todos. Praticamente. Quando o filho dele se suicidou, eu sugeri que ele ficasse quieto um tempo e fosse rever todas as questões do filho dele. E ele não deu tempo a si mesmo, jamais. Um mês depois ele já estava me dizendo que estava fazendo cursos, reunindo a comunidade dele, escrevendo livros, escreveu o livro do Diário do Filho, e não sei o que. Eu digo, cara, não faz isso, você está fugindo. Teu filho não se sou para isso. Ele estava dando um grito para você ouvir, para sua esposa e você ouvirem. Não faça isso. Pare com esse ativismo. Isso não vai acabar bem. Aí ele, toda vez que ele me ligava, que ele deixava algum recado na minha secretária ali, no meu WhatsApp, dizendo dos feitos que ele estava realizando, logo depois da morte do filho, eu fui ficando muito preocupado e falei, olha, me preocupa que você não dê tempo ao tempo e que você esteja nessa correria de fuga. Isso vai te fazer mal.
E a tua mulher também. Aí depois falou comigo que a mulher dele estava com muita depressão. Falei, vocês não pararam, ou você pelo menos não parou. Aí depois, não muito tempo depois, ele me informa que a mulher dele tinha tido uma overdose, em outras palavras, se suicidou. É uma maneira branda da gente chamar o suicídio de outra coisa. Se isso é agonia, de angústia, eu falei, cara, que tristeza, meu irmão, teu filho, agora tua mulher. Para! Você não vê que tem uma coisa muito errada aí? Se eu tivesse um filho que se suicidasse daquele jeito, com todos os simbolismos que o garoto dele usou para se suicidar, vinculado às coisas que ele escreve sobre Saturnália e outras coisas mais, no dia da Saturnália, 22 de dezembro, isso e aquilo, e o meu filho fosse para a linha do trem, pusesse o pescoço e coçasse a cabeça, eu não sei, eu ia passar muito tempo querendo entender o que de errado eu estava fazendo da minha vida. E é fácil, num caso desse, você vê que tem exageros enormes, a ponto do filho não ter suportado. Aí, 2 anos e meio depois, a mulher se suicida com uma overdose, tem alguma coisa pior ainda. E aí, 1 mês e meio depois, eu falando com ele já estava num pique danado, falando de uma irmãzinha que estava ajudando muito a ele fazer coisas novas, isso, aquilo e tal, tal. Aí eu falei para mim mesmo, I rest my case. Tudo que eu falo para ele agradece, diz que eu sou o único que dou força, o único que chega junto, o único que estimula ele a levantar a cabeça, só que ele não faz nada do que eu sugiro, ele faz tudo o contrário. Então eu não posso dizer que sou amigo dele ou que ele é meu amigo. Ele é uma pessoa por quem eu tenho tido profunda compaixão, mas acho que ele vive de maneira profundamente adoecida, psicologicamente falando. Acho que é um ser enfermo, doente, que não quer se curar, não quer se tratar. Então, fecha parêntese, por favor, me inclui fora dessa. Pronto, pessoal, agora fica a critério de vocês aí, deixar nos comentários o que vocês acham, se de fato houve alguma coisa ou não, e sem falar, né, aquela questão que eu disse a vocês, que parece que quando ele desceu ali do carro, teve aquelas 2 imagens ali, de como se fosse 2 tiros, entendeu? Teve até um site grande aí, um Instagram grande também, que falou que se ele, por acaso, se isso fosse um tiro, ele teria descido do carro. Lógico que não, mas é o que eu falei desde o início aqui, de repente pode ter acontecido, foi aí na realidade uma arma silenciosa, com um silenciador, entendeu? Sei lá, eu não sei, sinceramente eu não posso dizer também que isso foi ou que não foi tiro, né? A imagem está muito ruim, pode ter sido tudo isso manipulado, mas eu deixo a critério de vocês aí opinar o que é que vocês acham. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui e até a próxima.